Senhoras e senhores, esse é o vídeo mais arriscado que eu vou fazer nesse canal. Porque o mapa dessa pessoa não tinha horário de nascimento em lugar nenhum dessa internet de meu Deus. Mas, quando a gente quer fazer uma leitura de um mapa de uma pessoa que a gente não sabe o horário de nascimento, existem algumas técnicas que a gente faz para se aproximar do horário de nascimento da pessoa. Só que essas técnicas, elas não são 100% eficazes e também não são 100% confiáveis também. Mas elas nos aproximam de um possível horário de nascimento. Portanto, o mapa do nosso amigo Richard Gued é um mapa de uma confiabilidade baixa nos dados. Por quê? Porque eu tive que fazer todos os cálculos possíveis e imagináveis para conseguir chegar em um horário de nascimento que se aproximasse de acordo com as técnicas que existem e que estão disponíveis hoje para a gente se aproximar de um horário de nascimento. Se você quer saber todas essas técnicas em detalhes, como eu fiz para chegar nesse horário de nascimento, eu vou estar disponibilizando lá na comunidade Aurora um PDF onde eu mostro passo a passo cada detalhe dos cálculos que eu fiz para conseguir chegar nesse horário de nascimento. Porque se fosse colocar aqui nesse vídeo ficaria muito complexo. Então, se você quer ter essas informações, lá na comunidade Aurora você paga só R$14 por mês e tem acesso a esse conteúdo e mais um monte de conteúdo massa e assim, ó, massa mesmo, entendeu? Feroz de astrologia tradicional, que você não encontra em lugar nenhum dessa internet de meu Deus também. E importante também falar que eu não quero dar nenhum spoiler aqui também, então se você já viu a série, eu tenho certeza que você vai compreender muito melhor esse mapa, e se você não viu, talvez você fique um pouco boiando, mas que eu recomendo que veja, tá? Eu acho que é uma série muito importante, né, de ser vista, de ser compartilhada também. Então vamos lá pro mapa do nosso amigo Richard Gued, o nosso bebê rena. De onde que vem esse nome? Dá pra ver esse nome do mapa dele? Eu vou dizer que sim, dá pra ver. De um jeito muito curioso, mas vamos explicar isso mais ou menos, tá? Então aqui do ladinho, você tá vendo aqui o mapa do nosso amigo Richard Gued, né? Então, teoricamente, né, abre aqui no signo de Leão, conjunto aqui a Lua no ascendente, né? Esse posicionamento aqui é um posicionamento bem curioso, por quê? Porque ele tem um Marte em Câncer aqui na 12. Bem complicadinho, né? Marte em Câncer é um Marte em queda, e também na casa 12, que é uma casa maléfica, apesar de ser uma casa fraca. E esse Marte aqui, ele faz uma oposição bastante dura aqui com esse Saturno aqui também de casa 6, também aqui bastante digno, né, por estar no signo de Capricórnio, mas fazendo uma posição muito dura, muito estreita, assim, ó, uma posição bem complicada, né, de maléficos em casas maléficas. Isso aqui é muito tenso, muito complicado realmente, né. E assim, e o que mais pega também é por conta deles estarem angulares em relação ao lote da fortuna. Quando a gente começa a estudar astrologia, a gente começa a compreender, né, que o lote de fortuna, ele serve como um segundo ascendente. Então, ou seja, os planetas que estiverem nas casas 10, 7 e 4, derivadas do lote da fortuna. Então, no caso aqui do Richard Gued, né, perceba que, em relação à fortuna, os dois maléficos também estão em casas angulares. Mostra, né, que diante do destino, né, os malefícios, eles se tornam mais relevantes. Porém, né, a gente, seguindo aqui o baile da análise do mapa, um ponto que é super importante no mapa do nosso amigo aqui é o próprio Sol. Por quê? Porque o mapa é regido por Leão, né? Então é regido pelo Sol, e o Sol tá aqui na 10, brilhando forte numa casa angular, né? Isso aqui é muito bonito e muito poderoso. Como a gente viu, as casas angulares são as casas mais poderosas do mapa. Aqui se mostra que, apesar dos apesares, apesar aqui das dores, das dificuldades aqui, né, dos maléficos, ele ainda se sobressai às dificuldades. E uma coisa que é muito bonita é de pensar que a casa 10, né, é como se fosse o Sol no meio-dia, né? Então é aquela luz forte, aquela luz intensa, né, que às vezes chega até a doer o olho. Perceba que o maléfico aqui, né, tanto Saturno quanto o Marte aqui, né, de certa forma eles são avessos a essa luz do Sol. Uma imagem que me veio quando eu estava analisando esse mapa aqui dele é mesmo quando a gente tenta se esconder de um sol do meio-dia, que é esse sol aqui, né, de uma luz forte, uma luz intensa, né, mesmo assim essa luz do sol ainda nos atinge, o calor do sol ainda nos alcança, né. Então assim, mesmo que os maléficos aqui, né, tivessem uma condição angular ou fortuna, ou seja, também de certa forma fortes, né, mesmo assim a luz do Sol, que é ele mesmo no mapa, né, então a luz própria dele ainda se sobressai às capacidades desse Saturno
esse Marte afligirem ele. Na série, é que a gente percebe que apesar das dificuldades, né, ele ainda conseguiu se sobressair essas dificuldades, as limitações, né? E aí então, né, como que a gente explica essa questão, né, da perseguidora, né? Como que isso funciona? Qual dinâmica, né, que a gente pode ver para entender como que isso opera no mapa dele aqui, né? E um ponto que me chamou bastante atenção é o seguinte ponto, aqui a 16 graus de Touro, mais ou menos aqui nesse pontinho aqui, a gente tem o lote de Saturno, que é o lote de Nêmesis. E esse lote aqui é um lote bem complicado porque fala do lugar, né, de onde esse Saturno busca, né, restringir. Claro, ele tira aqui seus insumos aqui, né, da casa 6, mas de certa forma, né, ele se projeta aqui para essa casa 10, que é perto do Sol. Mas por outro lado, a gente também tem o Sol que se projeta para cá pela sua dodecatemória. Aqui a 8 graus de Capricórnio, o Sol lança sua dodecatemória. Aqui são conceitos bem complexos de astrologia, tá? Porque eu quero que você compreenda. E de certa forma, né, há a restrição de Saturno, né, de uma maneira bastante limitante, digamos assim, né, sobre esse Sol, que é o regente do ascendente aqui dele, né? Mas também, por outro lado, ele tenta se aproximar através da projeção. E aí, quando a gente pensa nisso, né, a busca dele, né, por sucesso, a busca dele, né, pela fama, pela projeção, né, é o que acabou levando ele para esse lugar. Isso aqui para mim é que me pegou muito, né, justamente pelo fato dele querer uma melhor condição de trabalho, né, dele querer ter essa projeção, né, que a própria motivação primária já coloca, né, porque, enfim, aqui a gente tem, né, uma motivação primária que fala, né, da busca pelo brilho, da busca pelo poder pessoal, né, da busca por estabelecer a sua visão de mundo. E isso aqui na casa 10, né, sobre os poderes, então, dessa Vênus. Ele busca colocar a sua visão de mundo através da arte, através da beleza, através de coisas que tragam boas experiências. A questão de um Sol em Touro, né, fala muito disso, né, fala, então, desse conceito de colocar o seu brilho, de colocar a sua forma de enxergar o mundo, né, através da lente, né, da tranquilidade, através da lente das coisas tranquilas, das coisas boas da vida, do conforto. Então, isso é bem importante também. Para mim, explica essa questão da perseguidora é justamente esse ponto aqui, tá, do lote de Nêmesis, aqui perto do Sol, e também dele querer ter essa proximidade com a sua própria perseguidora, né, também, é por conta do decatemório do Sol aqui na casa 6. E aí, vamos entrar na questão do bebê rena, de onde que vem esse nome. Isso aqui é bem interessante, tá? Perceba que a casa 6, ela também fala dos pets, então fala dos cachorrinhos, pets, aqui. Fala dos cachorrinhos, né? Fala dos gatinhos, etc, né? E o Saturno fala dos animais de grande porte também. Assim, que ele vai falar, tipo, mais de bois, coisas assim, mas acho que cabe dentro desse arcabouço simbólico, né? Colocar também uma rena, que é um animal de grande porte também, né? E aí, como que o animal de grande porte se expressa através, então, de uma maneira mais de pet, né? Através de um bebê rena. Então, isso aqui pra mim também eu achei bastante curioso, né? E me ajudou, de certa forma, também a validar, né, que é aquilo que a gente chama da radicalidade do mapa, né? Ou seja, de um mapa que precisa fazer sentido. É algo que eu quero falar também, que eu acho que é muito importante falar aqui nesse mapa, é a questão desse Sol conjunto ao lote do espírito. O lote do espírito, ele fala, de certa forma, mais ou menos de acordo com o conceito que a gente tem do que seria um conceito de karma, certo? Então, assim, é meio que uma missão de vida, meio que uma tarefa que a gente precisa cumprir ao longo da nossa jornada. Quando eu vejo esse lote do espírito conjunto ao Sol, ali também, que é o próprio regente do ascendente dele, eu penso muito nesse sentido, assim, de uma missão de vida que precisa construir a sua própria luz, né? De que precisa buscar esse lugar de um autodesenvolvimento da sua própria luz, de estabelecer, então, esse lugar onde ele possa colocar a sua forma de ver o mundo. Perceba que, pelo fato desse lote de Nêmesis também estar aqui, desse lote do espírito, né, a gente vê que há um certo impedimento de que essa luz se desenvolva, né, há essa grande dificuldade, esse grande peso, né, essa perseguição para que ele não consiga desenvolver a sua luz. Mas lembra a metáfora que eu falei lá no começo, né, de que, assim, apesar de a gente tentar se esconder de um sol de meio-dia, ele sempre vai dar um jeito de alcançar a gente, né, seja pelo calor, seja pela luz, seja, né, por alguma forma, esse sol do meio-dia, ele sempre vai causar algum impacto na gente, né, mesmo que esse Saturno use todas as suas ferramentas, use todas as suas mentiras, as suas máscaras, esse sol aqui ainda
ainda vai continuar brilhando, mesmo que ele tente impedir. É muito forte e é muito potente de ver isso aqui no mapa dele, né? Porque é muito que a gente vê na história também ali, né? Da série. E outra coisa que é bem interessante aqui também nesse mapa dele, né? É o fato da lua aqui também no ascendente, né? Que traz toda essa questão da sensibilidade, essa questão da capacidade de contar histórias, da capacidade também de reviver tudo que ele passou, né, de um modo a colocar essa sua luz também, né, porque enfim, a gente vê aqui, né, que é uma lua em leão, né, que é regida por sua vez também pelo sol. Então a gente vê que esses astros, né, os lunares bem dispostos. Então a gente vê a lua no signo do sol e o sol no signo de exaltação da lua. Então, de fato, a gente vê, né, essa luz própria dele, né, sendo bem recebida, né, e se desenvolvendo muito bem, né, apesar das dificuldades, como a gente viu aqui desse Saturno, né. Outra coisa que me chama bastante atenção aqui no mapa dele, né, esse sextil aqui do meio do céu com o Saturno. Não de um jeito bom, tá, porque aqui é a queda de Saturno, né, então aqui mostra, né, que o que traz a fama, né, e a projeção para ele, né, é justamente a queda dos seus perseguidores. Um ponto também que me chamou bastante a atenção, né, é o fato aqui, né, dos dois regentes da cognição, ou seja, da inteligência, né, e da percepção corpórea e mental, né, eles se aspectarem. Então, é uma coisa que eu me perguntei muito quando eu tava assistindo a série, né? Falei, cara, como que esse cara conseguiu manter a cabeça no lugar, mesmo, né, com todas essas perseguições e todas as coisas e tal, né? Então, eu já tava esperando ver, de certa forma, né, uma boa relação de Lua e Mercúrio, né? Apesar do Mercúrio, ele tá quase entrando aqui na sua retrogradação, né, mas ele tá muito bem suportado pelos benéficos. Então, ou seja, a gente vê aqui um Júpiter aqui, né, casa 11, e uma Vênus aqui também, conjunta aqui a esse Mercúrio. Então, isso, de certa forma, trouxe uma ótima proteção para ele conseguir, no mínimo, manter a consciência, né, e a cabeça no lugar, assim. Então, isso, tipo, para mim, né, é um testemunho muito forte, tipo, força realmente, assim, que ele teve, né, de conseguir, mesmo sofrendo, né, todas essas questões, né, mas ele conseguiu manter, de certa forma, assim, a cabeça firme, né, ele conseguiu voltar a si, né, mesmo com as dificuldades, sabe? Eu acho que é interessante de comentar. Esse ano agora, em 2024, as direções do ascendente dele vão mudar para o signo de Virgem. Ele finalmente sai, então, de uma fase de vida aqui, né, de muito aperto, né, sobre essa sombra aqui, né, desse Saturno, né, e agora, então, ele vai passar de uma fase de vida agora bastante mais favorável, né, então, agora regido, então, por um Mercúrio, tá conjunto aqui aos benéficos, né, que tá em uma casa benéfica, então é uma fase muito melhor agora que ele vai entrar de vida, tá? No geral, eu acho que é isso, tá, gente? Então, se vocês tiverem mais alguma questão do mapa dele, por favor, põe aqui nos comentários pra mim. Se você quiser ter também seu mapa lido, né, as informações para consulta estão aqui no link da descrição. Beleza, gente? Falou, até o próximo vídeo e falou!